Boa tarde, irmãos e irmãs, muito boa tarde, os nossos amigos internautas que acompanham através do nosso site espiritismosul.org.br. Uma boa tarde, de fato, neste dia em que nos dada a oportunidade de exercitarmos também, de alguma forma, a nossa participação na exposição doutrinária e fazermos deste momento também algo especial para as nossas vidas, para nossa evolução através do nosso caminho do Espiritismo. Nós vamos fazer a abertura com a nossa prece, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nos conectando com o mais alto aos nossos amigos que nos acompanham nesta jornada. Pai de infinita bondade, de amor e saber, estamos nesta oportunidade, nos colocando à disposição para colocarmos os nossos sentimentos e as nossas expressões para fazer com que o nosso Evangelho reverbere, repercuta e toque na alma da gente, para que possamos melhorar um pouco a cada dia sobre as palavras do Cristo, sobre a proposta do Evangelho de Jesus, exposto através da doutrina de Kardec, acompanhado dos bons espíritos que nos intuem nesta tarde, de nosso irmão e mestre guia, Dr. Bezerra de Menezes e sua falange. Nós agradecemos por este momento e fiquemos em paz nesta tarde de aprendizado, que assim seja. De fato, o título vem nos trazer uma grande oportunidade de revermos algumas coisas em que talvez pareça ser tão banal e tão trivial do que já tem acontecido, que é a gente saber ouvir. O próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, na sua parábola do semeador, no capítulo 17, número 5, ele já encerra esta palavra nos provocando a esta questão de saber ouvir. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça, diz ele. Não quero entrar no mérito da própria parábola em si, mas seria bom colocar um pouco as palavras de Jesus neste capítulo, quando ele coloca: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Então, Jesus, a figura é ilustrativa, mas ele diz que subiu num barco e para se colocar numa posição de mais visualização e de audiência. Aquele que semeia, disse ele, saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida queimou, e como não tinham raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinheiros, vindo a crescerem, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na terra boa e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 70, outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Está lá no Mateus capítulo 13, versículo de 1 a 9. Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós temos ouvidos, temos a certeza de que a biologia nos traz esta possibilidade, esta faculdade da audiência, e todos nós ouvimos. E estamos sempre
ouvindo alguma coisa, a não ser que estejamos dormindo ou desencarnados mesmo. Mas, na verdade, ao ouvir, entra pelo canal do entendimento. O que o Cristo quis nos dizer é que as palavras dele deveriam ser compreendidas, deveriam passar pelo filtro do sentimento, deveriam passar por esta possibilidade de reverberar na alma, no coração da gente. Porque todos nós, principalmente quem se dedica a aprender a falar e buscar falar em público e a falar de certa forma, busca se aprimorar no jeito, nas palavras, na articulação, nos verbos, buscamos nos livros as melhores formas de convencimento. Na área de vendas, aquele que quer fazer o seu produto aparecer, ele incentiva de todas as formas a aprender a falar. Todos nós achamos bonito quando uma pessoa fala palavras bonitas e ele tem a expressão, e ele tem a expressão corporal, tem a parte sentimental da palavra. Achamos lindo, nos toca, ficamos prestando atenção e observamos a cada momento como fala bem essa pessoa. Isso nos chama a atenção. Todos nós temos a percepção musical, no caso também. Observamos o toque do músico, do instrumento, daquela pessoa que fala manso, aquela pessoa que fala gritando, aquela pessoa... Sempre nós desperta o interesse, e sempre vai haver algumas pessoas que dizem: eu não suporto ouvir a fala daquela pessoa, eu não posso ouvir a voz. Tem essas coisas, né? E outras já é diferente, já causa uma certa simpatia, empatia. Os nossos ouvidos estão sempre prontos a se deter naquilo que nos interessa. Nós estamos sempre com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que me sustenta, aquilo que me enche a alma. Olha, se é uma fofoca, então, aí todo mundo... Quem? Para o ouvido. Não estou falando de ninguém, tá? Mas, de alguma forma, nós todos sempre temos alguma coisa de prestar atenção naquilo que vem destacar alguma coisa que seja do nosso interesse. Só que o Cristo vem nos fazer uma outra ideia. Quem tem ouvidos, como é que é a palavra mesmo? Quem tem ouvidos de ouvir, ouvidos de ouvir, ouça. Será que esta forma que ele está nos colocando não é uma forma de nós pegarmos a mensagem boa e buscarmos uma aplicabilidade dela? Será que ele não está nos colocando de alguma forma de que quando nos dirigimos para alguém e que esse alguém esteja disposto a nos escutar e a prestar atenção na mensagem, é para que o nosso coração entre em vibração positiva e desenvolver a vontade de melhorar? Quando Cristo nos diz: ouça. Esse ouvir talvez não seja realmente com ouvidos do corpo, mas sim com ouvidos da alma, do espírito. E essas questões espirituais devem ser muito ainda revisadas, ampliadas. Devemos sempre abranger uma ideia maior. É muito comum, às vezes, estarmos conversando com algumas pessoas, estarmos olhando nos olhos dela, ela te contando uma história e tu diz: isso é mentira. Ela está me enganando. Ela está tentando te provar que está te falando uma grande verdade. E às vezes tu está sentindo. E tu sabe, às vezes, que é alguma coisa... Por quê?
Por que é dessa percepção? Porque nós estamos entendendo com ouvidos da alma, sabe? Tu consegues, à medida que o tempo passa, principalmente quando você conhece a pessoa, né? Quando já se conhece bem, a gente já sabe com que intenções essa pessoa chegou para perto da gente e te contou uma história. Olha, te conta, tu já está dizendo assim, ela vai me pedir emprestado. Tu já está com aquele sentimento, tu já estás concluindo praticamente o assunto, nós já estamos pulando lá adiante, porque nós já temos alguns sinais. São sinais de que aquele assunto vem desenvolver dessa forma. Só nós vamos prestar bem atenção e só nós vamos saber dos sinais se nós estivermos conectados, se nós estivermos prestando bem atenção. É por isso que é bom conversar olhando nos olhos e direcionar o assunto direto, entender, perceber, colocar realmente o sentido da audição e da percepção juntos, para que consigamos compreender. É muito comum na música, o músico, a maioria das pessoas ouve sons, mas poucos se comovem com os sons. Poucos se comovem, têm este sentido, encontram estes sinais na música de que está ocorrendo ali algo bem mais profundo, sabe? Esses sinais durante o dia a dia, a gente presta atenção, a gente ouve. São coisas que passam, porque tudo é organizado de alguma forma para que a gente possa encontrar ao longo do caminho essas lições apresentadas ao longo do dia, e que nós devemos estar mais abertos para ouvir, mais com sensibilidade, buscando desenvolver isso. Atualmente, como eu estava falando, há muitos cursos para se aprender a falar, para se aprender a se manifestar, mas pouco, eu acho que não tem algum curso que diz, olha, curso para ouvir. Curso para ouvir uma palestra espírita. É muito comum, às vezes, sairmos, que bonita palestra. E do que ele falou mesmo? Ah, não lembro. Qual foi o assunto? Ah, não lembro, mas estava bonito. Por quê? Porque ouvimos e não sentimos. Então, temos ouvidos de ouvir e não estávamos ligados no assunto. Divaldo Pereira Franco, nós vamos rodar depois no final uma mensagem que chama-se A Arte de Ouvir, que também, de alguma forma, ele classifica através da sua mentora Joana de Ângelo como uma ciência. Se é uma ciência, ela requer estudo. E se ela requer estudo, de fato, é alguma coisa que vai nos trazer uma oportunidade de buscarmos a prática. Então, ouvir requer prática. Portanto, cientificamente, se pode comprovar a maneira como se obtém as informações. Ouvir será um conjunto de possibilidade maior de obter informações com um aprimoramento. A gente olha, escuta um jornal falado, se ouve 1000 notícias, mas só uma eu lembro, porque aquela que me interessou. Eu vejo um filme inteiro, mas só presto atenção naquilo que me convenceu, aquilo que me tocou, aquilo que que estava ligado à minha vontade, à minha recepção, à minha percepção, no caso. O nosso bem-estar está muito ligado ao bem ouvir. Quem ouve, vive melhor. Será isso? Cristo nos coloca muito claro, né? Que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. Então, quem sabe ouvir, vive melhor. Como assim? Mas eu ouço todo dia, eu ouço novela, eu ouço rádio, eu ouço xisme, né? Mas quem ouve melhor, vive melhor. Ouvir melhor trata-se daquela questão do filtro.
filtrar aquilo que realmente é necessário, é importante, é de fato que vai me causar algo de transformação, aquilo que vai me causar uma modificação. Ouvir também significa captar a mensagem, a música, o filme, a palestra, a conversa. Tudo isso é ouvir. Mas será que nós ouvimos bem? Será que nós estamos com o nosso coração, nossos sentidos preparados para ouvir? É muito comum mentalmente estarmos criticando. É muito comum mentalmente estarmos preparando a resposta que vamos dar. Deixa ele calar a boca agora que ele vai ouvir. Deixa ele parar de falar e eu vou devolver as palavras em dobro. É muito comum nós estarmos às vezes preparando uma defesa ou uma acusação, resultado talvez de uma ansiedade maior que nós temos de falar, e falar, e falar muito. Detalhes. Eu não posso falar muito porque falo demais. E às vezes tento me corrigir. Porque gostaria realmente de ouvir um pouco mais. Mas será que ouvimos bem? Ou nós estamos preocupados em falar? Então ocorre que, antes da outra pessoa concluir, já estamos com a resposta prontinha já. Respeitar os pontos de vista de quem está falando, respeitar, mesmo discordando, procurar interessar pelo que a outra pessoa está procurando transmitir. Sabe, ouvir. O que ele está querendo dizer com isso mesmo? Por que essa informação chegou para mim? Por que essa informação agora veio ao meu encontro? É necessário nós praticarmos um pouco também do que chamamos da caridade, porque ouvir é uma forma de amar o próximo. E se amar ao próximo foi o maior mandamento dele, do Cristo, deveremos desenvolver esta forma de ouvir. E ouvir também se traduz em nos enriquecermos espiritualmente e intelectualmente e de nos retrocarregarmos de paciência, porque às vezes temos que ouvir um assunto mala, um assunto pesado, mas quantas vezes também, às vezes, nós nos tornamos, às vezes, um pouco para mais, né? Ouvindo, nós vamos exercitar também a memória, porque realmente aquilo que é a concentração. Estamos concentrados, estamos focados no assunto, e o que vamos levar dentro do coração? O que nós vamos levar? Por quê? Porque nós estamos realmente colocando sentido naquilo que é importante para nós. E o que é importante para nós hoje, agora, aqui? O importante para nós aqui é ouvir. Porque também estamos exercitando a caridade, ouvindo, através do desenvolvimento da paciência, do perdão, e quando precisamos, tudo isso para construir a nossa vida. É muito comum nas nossas reuniões também, né? Nos nossos estudos, quando todo mundo quer falar ao mesmo tempo, o Augusto que tem nos evangelhos, às vezes é um momento que tem que administrar isso, né? Agora vamos ouvir a opinião do fulano, depois a gente ouvir a opinião do fulano, né? A gente vai administrando. Estamos sempre tentando fazer com que todo mundo consiga se manifestar, mas também todo mundo ouvir. Mesmo aquele que não entendeu, às vezes, mas
está tentando, está no caminho. E isso chama-se caridade também, paciência. Algumas dicas para exercitarmos a paciência: ouvir do outro dentro do prazo necessário. Ouvir um assunto, mesmo até que seja pouco útil, mas se faz necessário. Ouvir a outra pessoa que está falando, colocando uma forma de compreensão, de tentar compreender uma forma de fazer com que ela sinta que eu também quero ajudá-la, mas eu quero saber o que ela quer dizer. Ouvir com paciência, com interesse, com atenção, consideração. Olhar, como nós ouvimos, sem interromper, não cortando a linha de raciocínio, porque é comum acontecer, antes da pessoa terminar um assunto, não, para um pouquinho aí, para que eu já tenha a resposta. Não, vamos ouvir até o fim. Seria um exercício de humildade, de ouvirmos um pouco mais. Na questão, Chico Xavier nos disse que se dedicasse pelo menos uma vez por semana a ouvir as pessoas em seus padecimentos, perderia a coragem de se vangloriar de qualquer coisa. Um exercício de ouvir. Me ocorre de contar uma história que já ouvi várias vezes, talvez vocês já conheçam. Chico sairia apressado para uma reunião em Pedro Leopoldo, com um grupo de amigos, e iria atender uma outra comunidade. E saíram apressado, e na segunda quadra que caminharam, chegou um homem bastante embriagado, e chegou: Chico, tudo bom? Tu pode me escutar? E o Chico, claro, com a sua paciência maior, não, eu escuto. E ele contou uma piada para o Chico. Aquela piada, sabe, que só ele ria, e o Chico ouvindo. As pessoas que estavam acompanhando o Chico caminharam um pouco mais e ficaram preocupados. Nós já estamos atrasados, e o Chico dando conversa para este embriagado. E o Chico ficou ouvindo. E o homem disse: mas que bom te encontrar, Chico. Posso te contar outra piada? Disse: pode. Ele contou outra piada, mais sem graça ainda. E só ele ria. E o Chico na frente dele: mas que bom te encontrar, Chico. Posso te contar outra piada? E o povo já estava ansiado, porque o Chico estava se atrasando para a reunião que eles estavam preparados para sair. E ele disse: não, mas pode contar, meu amigo, conte-no mais. E o homem contou a piada para o Chico. Contou a piada, riu bastante na frente do Chico, foi e olhou nos olhos do Chico e disse: posso te dar um abraço, Chico? Disse: pode, meu filho. E abraçou o Chico e disse: olha, faz muito tempo que ninguém me ouve, ninguém me dá bola. Se tu me deste, a coisa mais boa do dia de hoje foi me escutar e me dar um abraço. Muito obrigado. Pronto. E Chico foi embora. Então, às vezes, pegando o gancho do Chico Xavier, às vezes as pessoas precisam falar. Às vezes nós temos que segurar um pouquinho mais, às vezes, o nosso compromisso e ouvir quem está querendo contar alguma coisa para a gente. Mesmo que talvez não seja tão importante, mas a pessoa está ali, é um espírito que está sempre precisando de alguém. A questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos por que sinais, eu volto à palavra sinais agora, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que ele deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Se existe uma hierarquia, nós estamos tentando alcançar um novo patamar. A resposta do espírito diz: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal
são a prática da lei de Deus. E quando compreende, a palavra é importante, compreende, por antecipação, a vida espiritual. Como que nós queremos compreender a vida espiritual se nós não sabemos ouvir? Como nós queremos compreender por antecipação a vida espiritual se nós não nos dedicamos a ouvir? Ainda neste mesmo 918, é importante que nós consigamos alcançar o patamar de compreender, porque os sinais existem. Os sinais existem para se reconhecer o homem, no homem o progresso real. Existem sinais. Prestemos atenção nas palavras, prestemos atenção na forma como as pessoas se conduzem na sua palavra. E aí nós vamos reconhecer quem está na busca de se elevar o seu espírito na hierarquia espiritual. Porque busca compreender. Porque não basta saber, não basta comer, tem que se alimentar. E quando a gente se alimenta, a gente consegue colocar em prática, a gente consegue divulgar, a gente consegue passar essa mensagem. A lição de hoje, saber ouvir, eu quero, irmãos, também de alguma forma compartilhar de que há momentos de plantar, de semear e de colher. A parábola do semeador, ele vem nos dizer de que se nós ouvirmos bem, nós vamos passar a mensagem bem, nós vamos viver melhor. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos. Sede perfeitos. Quando fala sobre os bons ou maus espíritas, está lá no número 4. Um é como o músico que se comove com os acordes, e o outro apenas ouve som. Há uma diferença em ouvir um acorde musical e outro se comover com um acorde musical. Um espírita bom é aquele que realmente se comove com as palavras. E quando se comove com as palavras, coloca em prática na sua vida moral, ocasionando uma transformação na sua vida, buscando galgar já os seus aspectos mais elevados da hierarquia espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Aqui estamos, ouvindo. Ouvindo para ouvir e para colocar na alma, no coração, e levar na nossa trajetória, na nossa vida, nas nossas atividades, na família, no trabalho, na sociedade em si, colocar aquilo que Deus nos disse, que amar ao próximo é sempre a palavra de ordem mais importante. Divaldo Pereira Franco. Nós vamos fechar essa nossa mensagem com esta bela reflexão para que possamos levar na alma e no coração. Se preferirem, ouçam de olhos fechados a mensagem da arte de ouvir. Não precisa olhar as imagens, não. É mais importante o que nós temos de conteúdo. A arte de ouvir, onde quer que te encontres,
de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão, intentando o relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como a carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam, às vezes simultaneamente. Concede a quem chega a honra de o ouvir. Não te apresses em cumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparente saber tudo, está por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui a narração, nem sempre corretamente. Sê gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. É importante quando o Divaldo nos coloca, através dessa mensagem de Joana de Ângeles, a respeito da sintonia. Realmente, quando nós encontrarmos um meio, o nosso meio, cada um dentro da sua capacidade de interpretação, de recebimento da mensagem, para que seja utilizada na força de transformação sua e para sermos bons espíritas e sermos homens de bem, com certeza nós estaremos já alcançando aquilo que Jesus nos disse. Ouça. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. A nossa mensagem final, através da prece, levemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando ao Pai que nos dê, a cada dia, a capacidade de podermos ouvir. Ouvir a natureza, Pai. Ouvir tudo de belo e bom que criastes neste universo maior. E que nos eleve e nos conduz pela caminhada do bem, para que possamos transformar também a nossa vida e aqueles que compartilham da nossa jornada. Que aprendamos a ouvir os sinais do nosso corpo, dos nossos órgãos internos, clamando sempre pela possibilidade de nos conduzir nesta vida encarnada até a jornada que Deus estabeleceu como ponto final. Que possamos ouvir a palavra do irmão, do amigo, que possamos ouvir, Pai, sempre a bela mensagem e colocar como luz de referência dos nossos caminhos e transformarmos também a nossa sociedade. Que possamos levar os nossos pensamentos aos nossos familiares, amigos que sofrem nas casas de saúde, nos lares, os abandonados, os aflitos. E que Jesus sempre possa ouvir-lhes as suas preces e traduzir também em formas benéficas, salutares, de conforto e de consolo. Agradecemos nosso mentor, nosso guia, Dr. Bezerra de Menezes, pela esta bela tarde. E passaremos então a nossa parte.